Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14 até o 29. Todos encontraram? Amém? Eu faço a leitura em nome de Jesus. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: "O que vocês estão discutindo?" Um homem no meio da multidão respondeu: "Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, o espírito, mas eles não conseguiram." Respondeu Jesus: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino." Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: "Há quanto tempo ele está assim?" "Desde a infância", respondeu ele. "Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos." "Se podes", disse Jesus, "tudo é possível àquele que crê." "Tudo é possível àquele que crê", disse Jesus. Imediatamente, o pai do menino exclamou: "Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade." Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele." O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: "Ele morreu." Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: "Por que não conseguimos expulsá-lo?" Ele respondeu: "Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum." Amém? Glória a Deus. Uma palavra que particularmente falou muito comigo. Eu me vi, de alguma forma, como esse menino endemoniado, em alguns momentos da minha vida. Jesus, Pedro, Tiago e João estavam em um monte. Estavam um tempo ali, como numa mensagem anterior, que tem o título de A Transfiguração, é onde Jesus tem um tempo a sós com seus discípulos. E ele estava no topo desse monte. Eu não entro em detalhes nessa palavra, mas quando ele desce desse monte, ele vê os seus discípulos com uma multidão em volta, discutindo com os mestres. E ao ver isso, ele chega e pergunta: "O que está acontecendo? Que bagunça é essa aí?" Segundo Lelei. "O que está acontecendo? Por que vocês discutem?" E um pai, um homem, no meio da multidão diz: "Senhor Jesus, sou eu. O meu filho está endemoniado e eu preciso de ajuda." E ele já tinha levado o seu filho aos discípulos. E entendo eu que, provavelmente por esse motivo, pelo motivo dos discípulos não terem conseguido tirar esse demônio desse menino, se causou essa confusão. Esse pai, então, fala para Jesus que já tinha levado esse menino aos discípulos e eles não quiseram fazer nada. Jesus, então, exclama: "Ó geração de incrédulos, onde está a fé de vocês?" E pede que esse pai traga um menino até ele. Como viram, ainda que trazem o menino até Jesus, esse pai ainda
deixa uma frase para Jesus sem fé. Se podes, Jesus, se podes, Jesus, nos ajuda, tem misericórdia de nós. E Jesus o responde, se podes, tudo é possível àquele que crê. Vendo Jesus que a multidão se aproximava, cura esse menino, restaura esse menino, expulsa esse demônio, diz para esse demônio que nunca mais volte. Sai. Quando chega em casa, esses discípulos então, provavelmente pensando, Jesus vai dar uma dura na gente. Jesus vai brigar com a gente. Provavelmente também, curiosos, perguntam para Jesus, Senhor, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? E Jesus o explica. Quando é assim, esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Amém, irmãos? Eu queria dividir com os irmãos algumas coisas que chamaram a minha atenção nessa palavra. E a primeira delas é: persevere, mesmo após uma frustração. O seu milagre vai acontecer. Quantos de nós aqui já não fomos frustrados em algum momento da nossa vida? Talvez, às vezes, em coisas pequenas, todos os dias. Porque a nossa expectativa, muitas das vezes, ou até a maioria das vezes, está no lugar errado e na pessoa errada. Versículo 8 nos diz assim: pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Vemos aí claramente a frustração de um pai. Vimos ou não vimos a frustração de um pai? Quantos de nós aqui já não tentamos resolver algo da nossa vida pessoal e não conseguimos? E quando nós não conseguimos, como nós ficamos? Frustrados. Já tentamos de alguma vez, quem aqui já chegou em alguém e foi falado a você que aquela pessoa resolveria aquele problema seu? E quando você chega naquela pessoa, aquela pessoa diz, até aqui eu podia te ajudar, mas a partir desse momento eu não posso te ajudar mais. Quantos aqui talvez já chegaram até não precisaram fazer uma ligação para a companhia de água, para a companhia de televisão, ou talvez para a companhia de cable, 3, 4 horas de demora, te transferem para outra assistente, e aí te transferem, alguém aqui já passou por isso? Eu não posso te resolver até aqui, mas daqui para frente outra pessoa, essa pessoa agora que eu vou te transferir, ela vai sim resolver o seu problema. E aí vem aquela musiquinha, você já não está suportando mais, mas você está precisando que aquele problema seja resolvido, e aí te transfere para aquela pessoa, cria uma expectativa no seu coração, essa pessoa vai resolver o problema, e você vira para a esposa ou vira para o marido e fala, hoje não tem internet. Hoje não vai ter o cable. O problema não vai ser resolvido porque o problema estava na mão errada, no momento errado, e a sua confiança e a minha confiança às vezes está onde não precisa estar, ou a nossa expectativa deveria estar em Jesus para que as coisas aconteçam. Talvez está demorando para acontecer porque ainda não colocamos a nossa expectativa no Senhor Jesus. Quantos de nós já nos foi prometido um problema ser resolvido? Quantos aqui já chegaram num trabalho, talvez, e alguém disse, outra companhia veio aqui, mas não conseguiu resolver o problema. Outra pessoa veio aqui, falou para mim, me vendeu o trabalho e falou para mim que conseguiria resolver o problema, mas não conseguiu resolver o problema. Quem aqui já passou por isso? Quem aqui já teve que consertar trabalho de alguém, achou que tinha consertado, mas olha, até aqui eu posso ir, mas a partir desse momento eu não posso fazer. A pessoa fez tão errado
que eu já não consigo mais consertar. Quantos aqui já levaram um carro para um mecânico? E o mecânico olhou seu carro e falou, não, esse problema aqui eu resolvo, mas a partir desse ponto aqui, eu não posso resolver, você vai precisar levar. Temos um mecânico aqui, não sei se temos mais, mas tem um grande amigo aqui, o Will. Quantos já chegaram no mecânico, o mecânico falou, olha, até aqui eu consigo consertar seu carro, mas a partir desse momento eu não consigo. Quantos aqui já foram até um médico? E chegaram até um médico com um problema, com uma dor, com uma crise, talvez uma doença rara. E o médico fala com você, sim, eu consigo resolver o seu problema. Te dá um monte de remédio. E você volta no médico e fala com o médico, doutor, a dor não melhorou. Eu fiz tudo o que você mandou fazer, mas a dor não melhorou. Eu te obedeci certinho, mas a dor não melhorou. O doutor vira para você e fala, então eu vou te transferir para outro médico. E aí você vai para outro médico e esse médico te promete mais um monte de coisa. E você chega até esse médico e o médico falou, eu vou te curar. Eu vou resolver o seu problema. Você faz tudo que aquele médico mandou fazer, você toma mais um monte de remédio e o problema não é resolvido, o problema é transferido para outra pessoa. Mas aqui nessa palavra, quando nós vemos que o problema é transferido para a pessoa certa, o milagre acontece. Meus queridos, eu não sei qual é o milagre que você veio buscar. Mas eu quero te dizer o seguinte, se até hoje o seu milagre talvez não foi entregue da forma como era para ser entregado. Talvez você não derramou uma fé aos pés do Senhor como deveria derramar. A cura que você está esperando, a libertação que você está esperando, o pensamento na sua casa, talvez familiar, talvez o casamento, talvez a vida do seu filho, entrega para Jesus porque Jesus pode fazer o milagre. Ele pode fazer. Entregue o seu problema, entregue o seu milagre para Jesus. Não entregue nas mãos e nem no lugar errado. Aquele homem estava no lugar certo, mas entregou o problema para a pessoa errada. Aqueles discípulos estavam supostamente prontos para fazer aquele milagre, mas não estavam na hora. Porque só o Senhor, meu irmão, esse milagre que você precisa, o Senhor Jesus pode te entregar. Esse milagre que você está esperando, o Senhor pode te entregar. Meus queridos, aquele homem poderia ter desistido. Eu não sei, a palavra não me mostra, se alguém disse para ele ir até Jesus. Mas ele estava, a palavra diz que ele estava no meio daquela multidão, e ele foi até os discípulos. E nessa mensagem ele diz que foi atrás de Jesus. Mas Jesus não estava lá, ele pediu para os discípulos. Ele poderia ter ido embora. A multidão não calou aquele homem. Ele não teve vergonha de clamar ao Senhor quando teve a primeira oportunidade de falar para o Senhor a sua necessidade. Não deixe a multidão te calar. Não fique com vergonha de declarar para o Senhor a sua necessidade. Não fique com medo de derramar uma lágrima, de realmente se colocar na presença do Senhor e chorar. Não se fica pensando o que o outro está pensando, o que fulano está pensando, porque eu estou chorando, porque eu estou me derramando. Talvez essa vergonha está te privando de receber de verdade o seu milagre. Aquele homem poderia falar aos discípulos de Jesus, não me fizeram milagre, eu vou embora. Mas ele perseverou. Ele ali ficou. Ainda que a frustração estivesse em seu coração, porque ele tinha colocado a expectativa dele naqueles discípulos. E ele mostra na palavra para nós que desde a infância, aquela criança estava possuída por um demônio, que o jogava ao chão, que o fazia espumar pela boca, rangir os dentes, era surdo.
Imagina a vergonha daquele pai, mais uma vez ser frustrado. Talvez a última expectativa dele, quando ele viu aqueles discípulos, ele falou, é agora. É os discípulos que andam com o mestre. É agora que eu vou receber o meu milagre. Ele tinha todos os motivos para ir embora. Quantos anos sofrendo, quantos anos chorando. Quantos anos pedindo provavelmente o milagre para o seu filho. Quem aqui não chora quando vê um filho doente? Quem aqui não chora quando vê um familiar doente? Imagina o sofrimento daquele homem. Eu fiquei imaginando a tristeza, eu tenho uma filha longe. Se só a distância já me causa dor, já me causa choro, imagina um filho possesso por um demônio. Imagina quanta vergonha aquele pai já não tinha passado. Talvez na casa de familiares ali, e o filho de uma hora para outra cai no chão e começa a espumar o canto da boca e tem que ir embora. Imagina aquele filho perto dos parentes. O pai nunca sabia quando ele ia ser possesso ou não. Mas ali ele se frustrou. Mas ele perseverou. A mensagem para você, nessa primeira coisa que nós aprendemos essa noite, é ainda que venha a frustração, ainda que ao longo dos anos possa ter acontecido alguma frustração, além que talvez há muitos anos você tenha criado uma expectativa com relação a algum sonho na sua vida. Talvez você não tenha conseguido se libertar de algo que já está te incomodando há muitos anos. Hoje, essa noite, é noite de colocar na mão da pessoa certa, é a noite de receber o seu milagre, é a noite de entregar para Jesus, está aqui o meu problema, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer, e eu te entrego nas tuas mãos, e eu recebo o meu milagre. Lucas 8:43 nos mostra uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. E a Bíblia nos mostra que ela já tinha gastado tudo com que tinha, com pessoas erradas, lugares errados. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. E gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. O Senhor Jesus pode, meus irmãos. Ao tocar ao manto do Senhor, enquanto ele passava no meio da multidão, a hemorragia cessou. Ao tocar ao Senhor, a hemorragia cessou. Eu não sei quantos de vocês aqui conseguem entender que essa noite é a noite do seu milagre. Essa é a noite para você receber aquilo que você está buscando. Essa é a noite para você de verdade, como exemplo desse pai, dessa mulher, que ao longo dos anos, esperou por uma cura. Colocou a expectativa dela em outros lugares. Gastou todo o dinheiro dela. Também frustrada. Quantos de nós aqui já não frustrados? Eu não sei, talvez você está pedindo um milagre por várias semanas. Por anos, talvez. Na palavra, você aqui entende que é no tempo do Senhor, é na hora dele, do jeito dele. Essa noite é a noite do seu milagre, meus queridos. Essa é a noite que o Senhor escolheu para te entregar o teu milagre. Essa é a noite para você, com tudo que você tem, com toda a fé que pode ter no teu coração. É a noite de receber aquilo que você veio buscar. Amém? Eu queria pensar com vocês algo que também aprendi nessa mensagem. Busquem ao Senhor enquanto há tempo. Meus queridos, é uma palavra séria para o que está acontecendo hoje. Olha como está. Para os brasileiros, como está o nosso Brasil esses últimos dias. Eu não preciso falar muito. Eu quero fazer a leitura de Isaías para vocês,
capítulo 55, versículos 6 e 7. Busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Aprendemos e vimos que o diabo não brinca. O diabo vinha, como vimos na mensagem, já tinha tentado levar aquele menino ao fogo e à água, tentando tirar a vida dele. Quando eu disse para vocês no início do culto que eu me identifiquei muito nessa mensagem, e hoje eu me priso em focar mais na mensagem do que falar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida, mas nessa mensagem eu não consigo. Eu sei que provavelmente a maioria de vocês, e graças a Deus eu vejo pessoas novas aqui, então eu posso contar. Quantas vezes o diabo tentou ceifar a minha vida? Quantas vezes? Já contei nesse púlpito aqui, deitado, na Sample Road, cheio de droga, cheio de bebida, numa madrugada, esperando um carro passar por cima de mim. Há alguns anos atrás. Não brinque com o diabo, porque ele não está brincando lá fora. Ele tentava de tudo quanto é maneira ceifar a vida desse menino. E ele continua fazendo, ele não para, ele não descansa. Casamentos estão sendo destruídos, vidas estão sendo destruídas, bares estão lotados, boates estão lotadas. Aquele menino impossibilitado de falar, impossibilitado de escutar, desde sua infância carregava aquele problema. Versículo 21. Jesus perguntou ao pai do menino, quanto tempo ele está assim? E a resposta do pai foi, desde a infância, respondeu ele. O diabo tem destruído vidas e vidas e vidas e ceifado vidas, uma após a outra. E eu posso falar, como se diz aí fora, de carteirinha, porque ele tentou ceifar minha vida. Se eu perguntar aqui, provavelmente, alguns aqui também têm um testemunho parecido com o meu. Alguns aqui talvez já se perderam como eu um dia tive perdido. Se eu perguntar, talvez aqui alguém, podemos encontrar alguém que vai lembrar que o diabo também tentou tirar a sua vida. Talvez eu possa aqui mencionar algumas coisas daquilo que o diabo tentou. Mas hoje eu glorifico o nome do Senhor, porque eu estou na casa do Senhor, e eu posso pegar lixo lá fora, eu posso fazer churrasco para os adolescentes, eu posso dar aula para os meninos, eu posso estar aqui, eu posso estar com vocês, eu posso louvar o Senhor, eu posso subir aqui, eu posso dividir a palavra, porque o Senhor não terminou comigo. Glórias ao teu nome, Jesus. Meus queridos, é interessante e é necessário que nós entendamos que o diabo não está brincando de destruir vidas. Não está. E nós não podemos dar aquilo que nós não temos. E por que é que eu digo isso? Porque se o nosso coração não dói, quando a gente vem à igreja e vê um banco do seu lado sem uma pessoa sentando, a culpa é sua. Ou pelo menos se deve doer e perguntar por quê? Quem foi que eu convidei para vir na igreja? O diabo pode estar ceifando vidas lá, meus irmãos. É tempo de falar. Um dia alguém falou para mim do Senhor. Alguém falou para aquele homem que Jesus ia estar lá, senão ele não ia estar lá procurando Jesus, porque a palavra diz que ele foi lá procurar Jesus. Enquanto os bares estão cheios, os casamentos estão sendo destruídos, as vidas estão sendo destruídas, os hospitais estão cheios, a sala da igreja de estudo bíblico está vazia. O crente já não quer mais orar, o crente já não quer estudar. Vai dar o quê se não tem o que dar? Se não estudar, não tem o que dar. Não está dando nem o testemunho de estudar, vai falar o quê? Para quem? Quem vai te escutar? Você já foi numa escola e vai fazer uma prova sem estudar, o que que acontece?
As vidas aí fora estão indo para o inferno se não escutarem de Jesus. E não vai escutar do Senhor não, vai escutar do Senhor, é da minha boca e é da sua, meus queridos. Se o meu coração não arde, se o meu coração não dói, quando alguém da minha família ainda não serve o Jesus, um amigo de trabalho ainda não serve Jesus, o meu vizinho ainda não serve Jesus, eu tenho que me perguntar com dor no meu coração, o que eu estou fazendo? Alguém falou para aquele homem que Jesus ia estar naquele lugar. Você falou para alguém que Jesus ia estar aqui hoje. Você chamou alguém para vir na igreja hoje? Está com vergonha? O diabo não para. O diabo matou pessoas hoje. Eu não queria mencionar, mas imagina aquela bagunça no carnaval. Ligamos para alguém para falar, não vá não, não faz isso não. Procura o Senhor, os tempos estão no final. Busque o Senhor ainda enquanto se pode. É preciso arder o nosso coração. É preciso o Senhor que nós conhecemos, o Senhor que nós estamos aqui nessas cadeiras agora, pedindo o Senhor para fazer o nosso milagre. Pessoas aí precisam saber desse Jesus que nós cremos. Está cheio de pedido aqui, está cheio de gente lá fora, precisando das coisas que nós precisamos. E eles vão escutar de Jesus, é de mim e de você, não é do vizinho não, é eu e é você. Porque alguém falou de Jesus para mim, as minhas filhas servem a Jesus, a minha esposa serve a Jesus, já tem 2 filhas que já desceram as águas, faltam mais 2, o Senhor tem feito, o Senhor tem mais para fazer, e é através da minha vida e através da sua. Meus irmãos, nós temos que combater o diabo. Ele não para. Quantos jovens sendo destruídos hoje? Pais, eu tenho um aviso para vocês. Nós temos aula para os adolescentes e para os jovens toda terça-feira. No Zoom. Não tinha antes, agora tem. São 30 minutos de aula. Antes não tinha na igreja, o pai não podia trazer aqui, tem muito a fazer, tem que acordar cedo, tem que trabalhar, o menino tem que estudar. Coloca o seu menino para estudar a palavra do Senhor, para que amanhã ele se lembre dos caminhos do Senhor. É o seu filho que te diz o que ele tem que fazer, é você que diz para ele, ei, terça-feira, 8 horas tem aula e você vai para a aula sim, é 30 minutos. Quanto tempo esses meninos têm perdido aí no Facebook, no Instagram, nessas misérias que a vida estão entregando para eles aí, esse lixo que o mundo entrega. Pais, tem aula, papais aí, mamães, tem aula para as mulheres, tem aula na quinta-feira aqui na igreja. O crente precisa estudar, as pessoas precisam estudar, está cheio de gente sofrendo lá fora porque não escutou nós falarmos de Jesus para eles. Estamos acomodados, buscando nossos próprios sonhos, buscando aquilo que é interessante para nós, enquanto vidas estão padecendo. Se não há sofrimento no nosso coração, alguma coisa está errado. Como podemos falar que amamos a Jesus se um próximo está indo para o inferno? Glória ao teu nome, Jesus. É necessário, sim, nos perguntar o que nós temos feito para mudar o cenário do mundo. E se nós já fizemos no passado, por que não estamos fazendo mais? Qual foi a última vez que eu influenciei alguém a se batizar? Qual a última vez que eu falei que o Senhor Jesus é o meu Salvador, é o meu Rei, é o meu Pai, é aquele que me ama incondicionalmente, é aquele que foi para a cruz, é aquele que aceitou os meus pecados, morreu por minha vida, sofreu, foi chicoteado, chorou por mim, aceitou humilhação por mim, sofreu por mim, aguentou tudo por mim. Para quem você falou isso a última vez? Para quem você falou desse amor? O mundo padece desse amor, pessoas estão indo ao inferno porque não conhecem o amor de Jesus.
É uma noite de tomar decisão, de sair daqui transformados, de sair daqui cheios de Deus, de sair daqui buscando uma vida para falar do Senhor, de fazer uma ligação, de em vez de mandar uma mensagem que não edifica nada, em vez de sair ali fora e falar algo que não edifica a vida de ninguém, vai procurar uma vida para falar de Jesus, vai procurar uma família que está sofrendo, talvez um casamento que está sofrendo, porque não tem Jesus. O Senhor Jesus está contando conosco. Por que que Jesus falou aqui, geração de incrédulos? Porque aqueles discípulos já tinham recebido a autorização dele para curar, para expulsar demônios, e não fizeram. Jesus está contando é comigo e com você. É hora de tomar a decisão essa noite e falar: Senhor, até aqui eu falei, mas a partir de hoje eu sou canal de bênção. Senhor, até aqui eu errei, mas a partir de hoje eu saio daqui diferente, eu quero ser canal de bênção. Da minha boca só sai um tipo de água, e é água viva, e é água tua. Não sai outro tipo de água mais. A partir de hoje, Senhor, eu quero sair daqui com meu coração apaixonado por vidas de novo, Senhor. Senhor, aquece meu coração. Meu coração está frio, eu só sei cuidar de mim mesmo. Mas a partir dessa noite, não, você vai declarar: Senhor, eu quero sair daqui melhor. Senhor, eu quero meu coração ardendo por vidas. Senhor, eu quero sair daqui e as pessoas vejam Jesus em mim. Senhor, eu quero te ajudar a desabrigar o inferno. Se depender de mim, meu vizinho vai para Jesus. Se depender de mim, as pessoas que trabalham comigo vão ver Jesus na minha vida. Agora, por onde eu passar, as pessoas vão ver Jesus em mim. Essa é a declaração que nós temos que fazer essa noite, meus irmãos. Glórias ao teu nome. Declare isso no seu íntimo, meu querido. Tome essa decisão de ser canal de bênção, porque existe uma responsabilidade sobre nossas vidas. E é conosco que o Senhor Jesus está contando. É comigo e com você. É noite de buscarmos o Senhor de verdade com tudo que temos. É gostoso ficar no sofá? É. É gostoso deitar na cama depois de um dia duro de trabalho? É. Seria melhor talvez ficar em casa? Não. Você vem aqui, você edifica uma vida. Você vem aqui, você escuta a palavra e aprende algo. E amanhã você vai usar essa palavra para poder responder a alguém. Aqueles que vêm aqui, sempre que viemos aqui, no outro dia nós comentamos talvez um com o outro. Eu tenho o privilégio de estar com o Rogério todos os dias, a gente sempre comenta. Que bênção de palavra. Obrigado, pastora. Obrigado, Adriana. Somos ministrados ali na quinta-feira, às 8 horas da noite. E se não for ali, se não estudar, não fala que está estudando em casa, porque às vezes não está. Traga alguém, vem estudar, para você poder entregar algo para alguém. Se não estudar, se não sair daqui hoje diferente, continua a mesma coisa. Mas essa noite nós vamos sair daqui canal de bênção. Amém. Nós vamos sair daqui transformados pelo Senhor, amém? É noite de decisão de buscar ao Senhor com tudo o que temos, enquanto ainda podemos encontrá-lo. Eu não sei o que você está buscando, meus queridos. Eu não sei qual é o milagre que você está pedindo ao Senhor. Eu sei e tenho certeza no fundo do meu coração que como aquele pai recebeu aquele milagre, ainda que frustrado, com todos os motivos para sair do meio daquela multidão e voltar para casa com aquele filho triste. Você não vai sair daqui dessa forma hoje. Você vai sair daqui em nome de Jesus com o seu milagre. Você vai sair daqui essa noite com a sua resposta. Se é sua casa vai ser restaurada. Se é o seu casamento vai ser restaurado em nome de Jesus. Se é uma doença, sua vida vai ser restaurada em nome de Jesus. Eu não sei o que é, se é um vício, esse vício vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Porque é no nome do poder do nome de Jesus que nós falamos. Amém? Meus irmãos, e uma última coisa que eu queria dividir com os irmãos é o que fazer quando a incredulidade toma o lugar da fé. O pai daquele menino, depois de tantos anos de sofrimento, como mencionei anteriormente, depois de tantos anos ter se envergonhado,
Ele tinha, como mencionei, motivos para ir embora e ficou. E às vezes nós vemos e somos ministrados que sem fé não podemos agradar o Senhor e sem a fé não vamos receber o nosso milagre. Mas aquele pai teve um momento de incredulidade. Porque a palavra dele para Jesus foi: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Meus irmãos, está aqui a chave do nosso milagre. O que Jesus responde para ele depois disso, está a chave do nosso milagre. Jesus o responde: se podes, tudo é possível àquele que crê. Olha o poder disso. Após uma incredulidade daquele pai, ele foi ali naquele lugar buscar Jesus e disse para o próprio Jesus: se podes. Existe em nós um conflito dentro de nós. Eu não sei vocês, mas eu já passei por isso. Peço ao Senhor, mas não tenho a fé que eu necessito. E nós talvez pedimos, mas existe uma dúvida se o Senhor realmente pode fazer. E a notícia boa é que o Senhor conhece o seu coração. A notícia boa é que o Senhor sabe exatamente o que eu e você estamos pensando nesse momento. Ele sabe exatamente o que o seu coração está pensando nesse momento. Ele sabe o milagre que você está pedindo. Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe quanto tempo tem isso. Ele sabe quanto tempo de sofrimento. Ele sabe quanto tempo de luta. Ele sabe que talvez você possa até ter desistido. Aquele sonho que você guardou, aquele sonho que você desistiu, hoje é a noite de resgatá-lo. Aquele sonho que talvez você deixou de lado, hoje é noite de recebê-lo. É noite de restauração. Aquele pai, pela infância daquele menino, todinha, ele sofreu. Mas mesmo com a incredulidade dele, o Senhor disse para ele: se crês... Ah, meus irmãos, você não entendeu. Tudo é possível àquele que crê. Você crê naquilo que você colocou aqui? Você crê naquilo que você está chorando que o Senhor Jesus pode te entregar? Você crê naquele sonho? Agora é hora de desenterrar aquele sonho que você deixou em algum lugar. Aquele sonho que talvez já te fez chorar muito. Aquele sonho que já você pediu com muita fé e não recebeu porque entendeu que era no seu tempo, mas não entendeu que era no tempo do Senhor. Hoje é noite de recebê-lo. Hoje é noite de colocar esse sonho de volta nas mãos do Senhor. Porque, meu irmão, se tudo é possível àquele que crê, e você tem que somente crer nele, porque assim ele fala para Jesus, imediatamente o pai do menino exclamou: creio! Ajuda-me, Senhor, a vencer a minha incredulidade. Meus queridos, essa é a declaração, marca essa passagem da palavra, essa é a declaração que você deve fazer no seu íntimo, repete comigo. E imediatamente o pai do menino disse: creio! Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Diga isso no seu íntimo. Eu creio, Senhor. Diga, eu creio, Senhor. Diga com força, meus irmãos, com fé. Eu creio, Senhor. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E você vai receber o milagre que você está pedindo essa noite, meus irmãos. Você não vai sair daqui envergonhado. O diabo é um derrotado em nome de Jesus. Porque tudo é possível para aquele que crê e aquele que crê no Senhor Jesus. Se em algum momento você teve, talvez uma passagem em quartas-feiras, talvez você já fez inúmeras correntes, talvez você já desistiu. Talvez aquela cartinha com as 7 semanas, você já colocou ela de lado. Começa a encher outro cartão. Começa a encher outro cartão. Essa mensagem é para você receber aquele sonho que ficou enterrado. Pega esse cartãozinho. Se você já escreveu sua carta para Deus, escreve outra.
aquele sonho que estava guardado, aquele pedido que você já desistiu, aquele que você já desistiu, aquele que não aconteceu, porque você entregou na mão errada, na hora errada, porque você pensou que era no seu tempo, mas é no tempo do Senhor. Hoje, escreve para o Senhor o que você quer. Senhor, eu creio que em Tu ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Tudo é possível porque eu creio em Ti. Meus irmãos, é noite de receber o nosso milagre, sim. E eu vou partindo para o final. Claramente nós vemos no verso 22 a dúvida e a incredulidade daquele pai que também às vezes toma a nossa mente e toma o nosso coração. Mas esse pai nos dá o caminho, ele nos dá o caminho. Não tem nada a ver se Jesus pode ou não pode fazer. Quem aqui crê que Jesus pode fazer? Quem aqui crê que Jesus pode fazer? Ele pode fazer. Depende é de você. Depende é de mim. Depende é de nós. O Senhor Jesus, Ele pode curar, Ele pode restaurar, Ele pode libertar, Ele pode tirar um vício, Ele pode acertar um casamento, Ele pode pegar um filho que está desviado, Ele pode entrar dentro de uma casa e consertar tudo. O Senhor Jesus pode, meus queridos. É hora de colocar isso diante dEle. Tudo é possível àquele que crê. Dá um glória a Deus. Pensa no seu milagre. Imagina aquele pai. Tira essa batalha que existe no seu coração, essa incredulidade. Tira ela agora. Fala: Senhor, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Eu quero sair daqui essa noite com o meu milagre. Eu não abro mão, Senhor, de sair daqui essa noite com o meu milagre. É tudo o que você tem que dizer, meus irmãos. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus milagres. De nenhum deles. De nenhum deles. Porque o propósito do Senhor, Ele é perfeito. O tempo dEle é perfeito. A vontade dEle é perfeita. Talvez aquilo que você pede não chegue aos pés daquilo que o Senhor tem para você. Não lute com isso. Receba o que o Senhor tem para você e seja grato ao que o Senhor tem te dado. Não rejeita a oração. Oração é alimento.